Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que o amor de Deus esteja no teu coração, que a bondade, que a graça, que a misericórdia e que a unção de Deus seja sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio da série bíblica O Maior Missionário do Mundo. Estamos mergulhando, estamos aprendendo, estamos relembrando sobre a personalidade, sobre o ministério, sobre a obra, sobre a vida do extraordinário apóstolo Paulo. Um homem tremendamente usado por Deus. E ainda ontem nós falamos de como Ananias orou por Paulo, as escamas caíram dos olhos, como escamas, né? E Paulo voltou a enxergar. Mas também falamos ontem que é bem provável, viu, que o apóstolo Paulo ficou com limitações na visão, e que talvez este tenha sido o espinho na carne que ele pediu para que Deus tirasse dele, e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, convive com isso aí. E depois o apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, quando estou fraco, aí é que estou forte. Também falamos ontem da briga, né, de Paulo com Barnabé por causa do apóstolo João Marcos, que depois tornou uma bênção nas mãos do Senhor. Mas ontem terminamos falando do poder que este apóstolo maravilhoso tinha em sua oração. Paulo, quando orava, ele movia o céu. Paulo tinha uma oração extremamente poderosa. Mas a verdade é que Paulo tinha uma vida de oração. Paulo não era um cristão meia boca não, viu? Paulo não era um cristão que só orava na igreja, ou um cristão que só orava de vez em quando, não. Paulo orava todos os dias. Foi ele, Paulo, que disse assim: irmãos, orai sem cessar. Paulo nos recomendou, Paulo nos aconselhou para que nós orássemos sem parar, o tempo todo. A recomendação de Paulo não é que você viva ajoelhado orando, não. Mas que o seu pensamento, que o seu coração esteja conectado com Deus durante todo o dia todo. E Paulo falava do que ele vivia, viu? Paulo não era um pregador assim, que falava bonito, que só ensinava, mas não vivia, não. Paulo verdadeiramente vivia o que ele pregava. Ele era, de fato, um homem de oração. Um dia, Paulo estava pregando. E Paulo não pregava como eu prego aqui não, viu? 10 minutos, 15 minutos, às vezes numa live meia hora, o povo já cansado, já não. Paulo pregava por horas. Paulo chegava a pregar 3 horas seguidas. Ele tinha muito conhecimento, tinha muito conteúdo, tinha muita experiência com Deus. Paulo era um homem que, quando falava, as pessoas paravam para ouvi-lo, até reis. O rei parou para ouvir Paulo falando. Paulo falava bonito. E havia verdade no que Paulo falava, repito, porque ele falava de algo que ele vivia, que ele experimentava no seu dia a dia. E Paulo estava pregando uma igreja, e ali havia uma santa ceia, e Paulo pregando para os irmãos, demorou muito tempo pregando. E na janela tinha um jovem ouvindo o sermão de Paulo. Uma multidão sempre parava para ouvir Paulo pregar. E este rapaz estava na janela porque dentro do templo não tinha mais espaço para as pessoas ouvirem. Ele estava na janela, sentado na janela. Só que a janela, para o lado de dentro do templo, era ali normal, né? A janela na altura normal. Mas para o lado de fora era um sobrado. E era alto para baixo, mais ou menos 3 andares. E enquanto Paulo pregava, por muito tempo, o jovem cochilou. Em alguns lugares usa a expressão pescou, né? Cochilou. Nesse cochilo, o jovem perdeu o equilíbrio e caiu. Caiu do lado de fora. E como era muito alto, provavelmente caiu de cabeça, de ponta cabeça, né, como dizem por aí, e aquele jovem morreu. Morreu, pastor, morreu na hora. Morreu na hora. As pessoas correram, Paulo começou a perceber o burburinho na igreja, e Paulo perguntou: o que está acontecendo? E alguém disse: Paulo, acuda-nos, socorra-nos, porque Eutico morreu. Como assim morreu?
E Paulo correu lá fora, estava o menino lá, no chão, morto. E Paulo orou. Paulo fez uma oração poderosa. Na verdade, Paulo colocou no coração, Paulo internalizou a promessa que Cristo fez um dia. Porque Cristo um dia disse assim, olha irmãos, fiquem atentos, me busquem, orem a mim, porque olhem para o que eu fiz, tudo que eu fiz nesta terra que vocês viram, vocês podem fazer coisas muito maiores do que eu fiz pelo poder da oração. Em meu nome. Se vocês orarem, se vocês clamarem em meu nome, vocês farão coisas muito maiores do que eu fiz. Paulo acreditou nisso. Vocês podem fazer tudo o que eu fiz se vocês orarem em meu nome. Paulo acreditou nisso, Paulo orou, Paulo suplicou a unção de Deus e Deus ressuscitou. Deus ressuscitou aquele rapaz pelo poder da oração de Paulo. Paulo verdadeiramente acreditava. Paulo verdadeiramente cria no poder da oração. Em diversos momentos no ministério, na história de Paulo, você vê Paulo pregando. Agora, nenhuma destas orações que Paulo fez se compara em poder, não em milagre, porque o milagre da ressurreição é um milagre incontestável, é um milagre extraordinário. Mas Paulo e Silas um dia foram presos. E Paulo e Silas foram presos, açoitados, foram castigados, sofreram bastante. Mas na cadeia, presos, acorrentados, sangrando, com as costas cheias de feridas, Paulo e Silas fizeram uma oração. Uma oração tão poderosa que até a terra tremeu. Como assim, pastor? Paulo e Silas, à meia-noite, eles oraram. Estavam orando e louvando, diz a palavra, cantando louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que todos os presos que estavam ali estavam atentos ao louvor e à oração de Paulo e de Silas. E se perguntavam como pode dois homens nesta condição, presos, sangrando, com dores no corpo, acorrentados, uma hora dessa, conseguirem orar? Como eles conseguem louvar a Deus nesta condição? Como eles conseguem se manter na presença de Deus nesta condição, haja vista que eles estão aqui por causa disso? Enquanto eles oravam, enquanto Paulo e Silas oravam, a terra tremeu. A Bíblia diz que houve um terremoto, não grande não, houve um terremoto, e que a terra tremeu. A terra tremeu e nesse terremoto as portas das cadeias, das celas, abriram sozinhas, abriram as portas. Não só as portas se abriram, mas as cadeias, as correntes que prendiam as mãos e os pés de Paulo e de Silas soltaram com o terremoto. Na verdade, aquele terremoto foi a manifestação da glória de Deus. Na verdade, aquele terremoto foi a resposta de Deus à oração de Paulo para dizer a Paulo e Silas, olha, eu estou aqui. Paulo e Silas, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos, mesmo quando parece vocês não estão sozinhos. Acontece que com essa manifestação, o carcereiro acordou, estava dormindo, e ele então viu as portas abertas. Quando ele viu as cadeias abertas na cabeça dele, olha, os presos fugiram. E aquele homem foi extremamente recomendado para cuidar, para que eles não fugissem. Então o carcereiro, percebendo que eles tinham fugido, tentou se matar. Pensou em se matar, eu vou viver para quê? Eu vou morrer mesmo? E ia para se matar. Paulo, percebendo, Paulo disse, não te faças mal, porque nós estamos aqui ainda. Nós não fomos embora, não.
E o carcereiro estranhou, mas como assim? Vocês estão sem as correntes, as portas abertas, eu estava dormindo, por que vocês não foram embora? E Paulo disse, não, Deus ainda vai fazer um milagre maior. Deus tem um milagre para a tua vida ainda. Não foi embora, nós não fugimos, porque Deus tem uma obra carcereira para fazer em tua vida. E Paulo pregou para o carcereiro. E a pregação de Paulo foi tão poderosa, o testemunho ali, né, foi tão poderoso, foi tão inquestionável, que o carcereiro se converteu, ou foi convertido. E então o carcereiro levou Paulo para a casa dele e disse assim, olha, por favor, vai em minha casa, prega para minha família, fala para minha esposa, para os meus filhos, para os meus parentes, o que você falou para mim. Por favor, eu quero que minha família seja salva. Eu quero a salvação da minha casa. O que eu preciso fazer? E Paulo disse, olha, crê no Senhor Jesus somente. Creia em Jesus e será salvo tu e a tua família. O carcereiro levou Paulo dali da cadeia para a casa dele, tratou os ferimentos de Paulo e Silas, deu de comer a Paulo e Silas, agradeceu a Paulo e Silas, porque a família dele também foi convertida pela pregação de um homem, de dois homens, que estavam aprisionados, que estavam sofrendo de dores por causa dos açoites, mas não deixaram de acreditar, de confiar, de seguir e de falar de Deus. Meu querido, minha querida, não importa qual seja a minha ou a tua condição, não importa qual seja a situação que eu e você nos encontramos, nós precisamos continuar confiando. Nós precisamos continuar louvando, orando e buscando a Deus. Nunca duvide, escute, nunca duvide do poder da oração. Porque é através da oração que Deus vai manifestar o poder e a glória dele na tua vida. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Paulo estava preso porque Paulo tinha cometido um crime. Qual foi o crime, pastor? Libertar alguém da prisão do inimigo, de Satanás. Paulo foi preso porque Paulo confrontou a verdade, porque Paulo falou a verdade, porque Paulo libertou alguém pelo poder da verdade. Quem foi, pastor, que Paulo libertou? Como foi isso, pastor? Este é o assunto para o episódio de amanhã. Querido Deus e bondoso Pai, nos ajuda a confiar mais em Ti, Pai. Nos ajuda a sermos mais fiéis a Ti. Nos ajuda, Pai, para que não importa qual seja a situação, nós continuemos na Tua presença, louvando, orando, buscando ao Senhor, assim como Paulo fez, Paulo e Silas, para que desta forma, meu Deus amado, assim como o apóstolo Paulo, nós não mais vivamos, mas que Cristo Jesus viva em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida e também sobre a tua família, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Vai ser bênção para a tua vida. Pastor, eu pago alguma coisa para se inscrever neste canal? Não, você não paga nada de graça, viu? Para abençoar a tua vida. E compartilhe. Compartilhe esta série, este episódio, esta unção. Compartilhe o poder da oração. Deus vai te recompensar, viu? Até amanhã.